Olá, pessoas! E aí, tudo em paz? Maravilha! Bom, dando continuidade aqui ao nosso mini curso de História da Música Ocidental, eu vou falar um pouquinho hoje sobre os cantos dos primeiros cristãos, tá? O que é que acontece? O cristianismo nem sempre teve uma força muito grande. Quando ele começou, na verdade, os cristãos eles eram perseguidos, eles não tinham eles eram realmente perseguidos, eles não tinham os mesmos direitos que judeus e pessoas de outras religiões, e por conta disso eles muitas vezes se escondiam e cantavam em catacumbas, né, em lugares realmente onde a gente tinha aquela reverberação, e aquilo começa a promover um pouco a sonoridade característica do que a gente vem reconhecer mais ali na frente como canto gregoriano. Mas o que acontece é o seguinte: o canto gregoriano é um dos tipos de cantochão, tá? Então eu vou falar e vou deixar a playlist aqui para que, se você quiser ouvir, lembra que a playlist ela já vai direto para o pessoal que está lá na lista do Telegram. Mas você pode entrar no Spotify, pesquisar ali os primeiros cristãos, e aí você vai achar minha playlist também para poder ouvir e acrescentar um pouquinho mais sobre essa aula aqui. Então, o que acontece é o seguinte: o termo correto para a gente referenciar essa música que é característica do princípio, pelo menos da Idade Média, é cantochão, tá? E por que que o termo gregoriano, canto gregoriano, ele é um termo mais específico? Porque antes de acontecer o canto gregoriano, propriamente dito, o que acontecia era, em diferentes lugares, a gente tinha o rito, né, o ritual da Igreja Católica, porém eram costumes locais que que traziam uma certa característica para as músicas daquele rito, tá? Então o que é que acontece? Nos primórdios do cristianismo, eles determinaram que a música ela deveria ser para elevar o espírito, para elevar o ser humano até Deus. Não era mais permitido, como acontecia no período anterior na Grécia Antiga, ter prazer com a música. Então, aquela história de festivais de música, concursos de música, música instrumental, dança, poesia, tudo aquilo na Igreja Católica não é mais permitido. O que é permitido na Igreja Católica? Música para elevar a alma até Deus, para purificar. Um dos trechos que são muito bonitos, que são bem bonitos, das Confissões de Santo Agostinho, ele fala justamente que ele peca quando ele tem prazer ao ouvir aquelas melodias, tá? Então, olha, aí ele fala, olha a contradição que eu, enquanto indivíduo, eu passo. Porque eu, da mesma forma que eu entendo que é para elevar a Deus, eu sinto prazer com aquilo. E ao sentir prazer com aquilo, porque eu acho aquilo muito bonito, eu tô pecando. Então, olha só que dilema, que coisa absurda. E Santo Agostinho, na verdade, ele é filho de Santa Mônica, cuja maior virtude, o maior milagre foi justamente converter o filho, Santo Agostinho, em santo. Porque antes disso, Santo Agostinho era da esbórnia, bagaceira total, né? Então, assim, era de orgias e festas e tudo mais. E aí, de repente, quando Santa Mônica converte Santo Agostinho em cristão, olha o milagre dela ali. Então, tem essas coisas assim que são curiosas. Então, o que é que acontecia? Não era mais permitido ter, como é que chama? Prazer com a música, né? Concurso, festival, música instrumental, essa coisa toda. Com os cristãos não é mais permitido isso. E o que é que acontece? Você tem que ter música com letra. Letra para venerar, letra para transmitir a nova religião, a nova fé, tá? E é por aí que as coisas vão acontecendo. Então, é vetado, né, todo tipo de uso instrumental no cantochão.
Não dá mais para ter acompanhamento instrumental, harmonia, essas coisas, não. Mesmo a heterofonia bem primitiva lá dos gregos, eles cortam. E aí o que é que acontece então? O termo cantochão vem justamente trazer essa ideia do canto plano. É somente o canto ali. E o texto está sempre associado à, à igreja, ao rito da igreja. E aí o que é que acontece? É óbvio, era muito grande ainda o mundo. Hoje a gente tem essa ideia de globalização, de que a gente pega um avião e chega ali pertinho, mas antigamente, e isso a gente está falando basicamente dos 3 primeiros séculos é, né, da era cristã, as culturas elas eram bastante diferentes assim no sentido. Então, vou falar um pouquinho sobre os cantos que eu coloquei aqui na playlist. Deixa eu mostrar aqui a playlist e aí vocês vão entender direitinho o que é que eu estou falando. Deixa eu colocar aqui, ó, tela, e eu estou vindo aqui. Essa é a playlist, tá? Que eu chamei de Primeiros Cristãos. E aí eu coloquei aqui 4 exemplos. Exemplos curtinhos porque é para a gente conhecer a sonoridade, para a gente entender, né, as diferenças que aconteciam. E aqui a gente consegue perceber basicamente o que é que eu vou falar, né, as diferenças de uma coisa para outra. Então olha o que é que acontece. Esse primeiro exemplo aqui é o chamado de canto bizantino. Eu não vou apertar o play aqui não, tá? Eu vou deixar aqui porque aí quem quiser escutar a playlist ou vai lá no Spotify ou então entra na minha lista do Telegram. Esse aqui é o canto, é um exemplo, na verdade, do canto bizantino, tá? E o que é que acontece? Esse canto aqui, esse tipo de música aqui, ele era justamente característico em Bizâncio, né? Que por muito tempo foi a capital do Império Romano do Oriente, né? Então aqui a gente pode ver um tipo de música onde a gente encontra uma melodia que ela tem umas variações assim orientais, quando a gente ouve, ela tem uns intervalos assim característicos da música oriental, e nesse caso também tem uma nota, né, também cantada, que fica como sustentação, que na verdade isso depois no Ocidente isso vai acontecer muito tempo depois com o órgão, tá? Então, na verdade, uma das características do canto bizantino é essa, a gente consegue ouvir uma outra voz que fica paradona ali, enquanto a melodia está acontecendo aqui em cima. De vez em quando essa voz move e tal, mas a gente consegue ouvir essas outras vozes. E os elementos aqui são bem é, os ornamentos musicais, eles são bem interessantes, tá? Então, canto bizantino, claro, Bizâncio. O canto ambrosiano, ele estava muito associado ao rito em Milão, tá? Aqui nesse caso, na nossa playlist aqui, a gente vai ouvir crianças cantando, tá? Porque tinha essa ideia também da purificação, e aí o caso de colocar crianças cantando trazia essa ideia da pureza, tá? Então olha aqui, ó, no canto ambrosiano a gente vai ouvir isso. Então esse tipo de canto ele era muito, ele aconteceu por muito tempo em Milão. E aí a gente tem o canto moçárabe, tá? Olha o que é que acontece. Basicamente aqui a gente tá no norte da Espanha, falando em termos de hoje, né? Em lugares de hoje. Aqui no norte da Espanha. E a gente também consegue perceber uma influência árabe, né? Uma influência oriental nessa sonoridade aqui muito forte. Sendo que aqui a gente não escuta a ideia da segunda voz plana ali embaixo, tá? A gente vai ouvir mais isso aqui. E aí coloquei como eu falei, né, melodias curtas, porque o importante para a gente é reconhecer alguns elementos. Caso vocês queiram se estender um pouco mais, procurem, vocês podem procurar os autores desses discos aqui, que aí vai ter mais exemplo, né? E aqui finalmente eu coloquei o canto gregoriano, tá? Que o que é que acontece? O canto gregoriano, de onde é que surge esse termo finalmente? O Papa Gregório,
que entre 590 e 604 ele faz uma espécie de compilação, né, dos cânticos que seriam adequados para a Igreja Católica, né? E no caso, o que é que vai acontecer depois? Quando chega aproximadamente no ano 800, que Carlos Magno é coroado pelo Papa Imperador do Sacro Império Romano. E aí ele determina, ó, a partir de agora é canto gregoriano. Acabou essa história de outros tipos de canto. A gente vai, inclusive, ele proporciona uma pesquisa muito grande, tá? Para desenvolver notação musical, tá? Esse cara aqui, nesse período aqui. Então, o que é que acontece? Isso aqui, o canto gregoriano, passa a ganhar uma força muito grande. Então é por isso que hoje em dia a gente associa mais a ideia, né, da música da Idade Média. Deixa eu voltar aqui para aqui. A gente associa mais a música da Idade Média ao nome canto gregoriano, mas o termo mais correto seria o cantochão, tá? E na playlist a gente vai conseguir ouvir pequenas diferenças, ouve e assiste e vê tudo isso que eu falei aqui. O site ainda não ficou pronto, amanhã eu vou dar uma trabalhada nele, assim que ele estiver pronto eu já coloco o link aqui embaixo na descrição, tá? Mas tá bacana, porque o grande barato é esse. Tem que lembrar o seguinte, a gente aqui, a gente tá com o viés musical. O que que a gente quer? Qual é o nosso objetivo com esse mini curso da história da música? Conseguir ouvir uma música e contextualizar essa música num determinado período. Então, ao ouvir agora essa playlist Os Primeiros Cristãos, você que ouviu a playlist da Grécia Antiga, você vai perceber uma total diferença. Total diferença. E você já vai saber, claro, esse som aqui é o som da Grécia Antiga. Esse som aqui é o som dos primeiros cristãos. E por que que eu estou falando primeiros cristãos? Porque o que eu falei aqui, o que eu estou colocando nessa playlist é somente para ilustrar. Tinha mais coisa, tinha o canto galicano, por exemplo, tá? Mas que eu não encontrei exemplos que distinguissem muito, né? Que tivessem muitos diferentes. Então eu falei, não, deixa eu só mencionar aqui no vídeo, tá? Existia mais tipos de cantos, porque era pulverizado, vamos dizer assim. Tá? A partir do ano 800 é que Carlos Magno tenta, né, determinar, ó, não, a partir de agora os cantos oficiais da Igreja Católica são esses aqui. E aí ele chega com a ideia do canto gregoriano. Existiu até uma ideia de que o próprio Papa Gregório ele que teria feito as composições daquelas melodias, mas não, depois se chegou à conclusão que não daria para ele ter feito tanta coisa em tão pouco tempo, né? 14 anos ali de papado. E aí se chega à conclusão que o que ele faz, na verdade, é uma compilação. Então ele compila, tá? E anos depois, né? Muitos anos depois, o Carlos Magno vai falar, ó, agora é oficial da Igreja Católica isso aqui. E aí é por isso que a gente passa a ter essa ideia. Então, claro, isso aí é o começo da Idade Média. A Idade Média durou muito tempo, a gente ainda não tem, quer dizer, a gente chega pra gente exemplos e tudo mais escritos, né, descrições de como era e tudo mais, e alguns exemplos já, a gente já passa a ter, bem diferente da Grécia Antiga, que a gente só teve fragmentos, a gente já passa a ter representação certinha mesmo, né? Então, o próprio esforço do Carlos Magno é muito grande, no sentido do próprio desenvolvimento da escrita musical. Só que o cantochão, o canto gregoriano, ele é o começo disso aí. Depois a gente começa a expandir e é isso que a gente vai fazer nos nossos próximos vídeos e, claro, com novas playlists. Então, se você ainda não está na nossa lista do Telegram, é só procurar aí. Se não quiser também, é só entrar lá no Spotify e pesquisar Os Primeiros Cristãos.
vai aparecer essa playlist aí para você ouvir e curtir. Beleza? Obrigadíssimo. Deixa comentário aí, se inscreve no canal. E claro, você que está estudando música na universidade, isso provavelmente você vai ser cobrado em algum momento. Você vai ter que ouvir uma determinada música e associar aquele tipo de música ao período. E a ideia é que a gente faça isso até a música agora do século XX, século XXI. E para você que está estudando, que está querendo entrar numa graduação de música, também vai ser muito útil isso aí, beleza? Então se inscreve no canal, curte o vídeo, ajuda a divulgar para os colegas e é isso aí. Tutoriais em música, não pare de ouvir, nem pare de pensar. Forte abraço, até a próxima. Valeu!